catastrófico para a Grã-Bretanha se eles instalarem, né, se continuarem a fazer essa economia de baixo carbono. Né, não vão poder gerar esses 2 milhões de empregos que eles falam, tá? E aí, ainda por cima, não os novos empregos e aumentar a competitividade da indústria nacional não passam de ilusão. Ou seja, esse negócio aqui, os portugueses já não sabem o que fazer com 5 milhões de toneladas de ferro. É que isso aí dura de 5 a 15 anos. Pelo amor de Deus, 5 a 15 anos e dizer que isso aí é sustentável? Não, prefiro colocar uma usina que fica 1000 anos funcionando do que um negócio desse. Tá? E ele vai mais além, né? Está lá no livro dele, do Mist of Green Jobs. Né? Então, olha só, o que eu quero mostrar é que é o britânico falando que lá não é para fazer. Os espanhóis também estão falando a mesma coisa. Olha, já estamos com o pé na cova, e vocês ainda estão gastando 126 bilhões para os próximos 25 anos com isso. Viu que deu, né? Agora também a Espanha entrando aí em concordata. Enquanto que aqui a gente está fazendo, né? Inventário de carbono, empregos do mercado de certificações, empregos verdes, reciclagem do lixo. Sempre, óbvio, com o apoio da Embaixada Britânica no Brasil. Quer dizer, lá não, mas aqui sim. Tá? Nas escolas, esse aqui é o pior de todos, né? Michael Burton, da Alta Corte Britânica, considerou o filme do Al Gore não só tendencioso como fraudulento e alarmista e proibiu de ser passado nas escolas. Se for necessário, se os caras insistirem, tem que antes mostrar as afirmações erradas, as 10 inverdades científicas, como, por exemplo, subida do mar, ursos afogados, furacão Katrina, entre outros. Né? Também, no currículo escolar, mudanças climáticas vai sair das escolas lá na Inglaterra. Aqui, em qualquer escola que você chega, tem lá o livro do Al Gore em português e o filme dele também. Né? Tá aqui, ó. Vamos ver como está bonitinho nossos livros didáticos para as crianças. Tamanho das cidades. Olha a relação escalar aqui, ó. Aqui deve ser vocês, Rio de Janeiro. Você está tomando um pedaço inteiro do continente. Tá? Tamanho das nuvens de sujeira, ó. Como se fosse isso daqui. Tamanho da atmosfera da Terra, uma bolha imensa. Né? Então, vão colocando essas coisas para as crianças, elas vão ficando meio que paranoicas. Olha só, nuvens são confundidas com nuvens de CO2, gente. Olha aqui, ó, né? Primeiro que o gás aqui é invisível, né? E mistura tudo, certo? É a lógica da coerência, pode misturar qualquer coisa. Essa aqui é sensacional, vou ler com vocês, segurem-se nas cadeiras. Né? Cartilha, olha só, a temperatura da Terra está cada vez mais quente porque a destruição e as queimadas estão destruindo a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares. Com a destruição da camada de ozônio, acontece o aquecimento global, que derrete as geleiras todos os anos e aumenta o clima da Terra, do planeta. Quer dizer, o clima vai aumentando. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma salada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí sai, as crianças estão preocupadas demais, não saem mais de casa, olha para o céu, vou morrer torrado. Interesses? Não, nem um pouco. Vamos ver lá o nosso querido Al Gore. Lança o filmezinho dele em Verdade Inconveniente, ganha Oscar, garoto propaganda de PCC, dono da falida CCX, a Bolsa de Clima de Chicago, 100 bilhões de dólares. Dono de uma empresa, Generation Investment Manager, né? Consultoria de porte internacional para a implementação de negócios verdes, energias e mercado de carbono. Você acha que ele vai falar que aquecimento global não existe? Ainda por cima, compra uma mansão de 9 milhões de dólares à beira da praia. Al Gore, né? Você está virando Al Gore. Ao contrário do que os brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles. Ela pertence a todos nós. Toda vez que esse cara vem para o Brasil, ele só vai para a Amazônia. Vocês podem ver que os simpósios são sempre lá. Então, vale a máxima. O que é meu, o que é seu é nosso. Tá? Esse aqui é sensacional. Terceiro simpósio de mercados, não é só ele, pessoal. Olha lá. Participe do debate sobre a situação das mudanças climáticas no Brasil e no mundo. E descubra como entrar nessa mamata. Certo? O que é isso, gente? Entrar nesse mercado, então não é mais clima, o que virou isso? É mercado da fumaça. Tá? E no Brasil? No Brasil, nós vamos virar os protagonistas dessa história. Né? Cientistas criteriosamente escolhidos, criar políticas públicas estaduais e municipais, e é o único que quer tomar essa iniciativa. Sempre a gente abana o rabo. Começando, no INPA, uma torre de 320 metros para medir o CO2 da floresta. Custo, 24 milhões.
né, já é chamado aí do inferno na torre. Com esse mesmo valor, a Força Aérea vai fazer o Sistema Total Nacional de Tráfego Aéreo, contando com os computadores feitos aqui, sistema operacional feito aqui, tudo mais. Inclusive com o treinamento de todos os funcionários que vão trabalhar. O mesmo valor. 50 milhões de reais para os computadores do Sr. Carlos Nobre para fazer as mesmas simulações esdrúxulas do IPCC. Depois que comprou o computador, viu que o sistema de energia do CPTEC não dava, precisou fazer reforma também. Esse aqui pega bem vocês aqui no Rio de Janeiro e o pessoal de Pernambuco. De novo, o nível do mar é altamente elitista, né? Afirma que categoricamente, mas sem fundamentação científica, que o aquecimento global vai subir o nível do mar e, portanto, precisamos jogar mais areia nas praias. Custo estimado, 200 milhões de reais para começar. Esse aqui, ó, eu trouxe para vocês também de presente, aqui, ó, 1893, simulação de computador, 1927. Como é que chama esse hotel aqui? Nada como perguntar para alguém que é nativo. Eu fiquei pensando, deve ser o Copacabana, mas, né? Aí, aqui, né, 1956, o mar devia chegar aqui, subir até o terceiro andar, subir, né, descer. Aí você aterrou para dar uma segurança um pouco maior, mas quando você aterra, de vez em quando, óbvio que o mar vai tomar um pouquinho do que lhe pertence. Diga isso o nosso querido Raul Seixas, maluco beleza, quando foi atropelado por uma onda no seu Passat amarelo. Já está lá no vídeo, no YouTube, vocês podem ver. Tá? Fundo para Mudanças Climáticas, utilizando o dinheiro da Petrobras, alegam que servirá para salvar a região nordeste da seca que há por vir devido ao aquecimento global. Quer dizer que antes não tinha, então. Fixo em 200 milhões por ano até 1 bilhão de reais por ano. Então está aqui, né? 2010 já foi 200, 211, 230, 2012, 390 já está para este ano aqui, ó. Alerta global, 7 mega soluções para o mega problema ambiental. Tem até, na verdade, são 7 mega máquinas de sumir dinheiro público, né? Espelhos espaciais, navios lançando o céu, nuvens de vapor. É um absurdo, né? Olha lá, como vamos ganhar a guerra do aquecimento global? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é 1 bilhão de dólares vai custar a máquina que vai ficar rodando. São as pirâmides, né? Não saem para nada. Certo? Pega CO2 daqui e enfia dentro da terra. Que coisa louca. Certo? Um país tropical desenvolvido. Desculpa, né? Mas não é um país tropical desenvolvido, porque o nosso coordenador de políticas e programas de pesquisa e desenvolvimento dentro do Ministério da Ciência está dizendo que o futuro do país é explorar o potencial da nossa biodiversidade. Me desculpa, tá? Essa pessoa que pensa o futuro do país está falando que a gente agora tem que ser agricultor, coletor de frutos e raízes e incentivar monoculturas e alguns insumos minerais. Não, tá? Isso daí não é o nosso futuro, isso aí é o nosso passado, né? Ciclo do pau-brasil, da borracha, cana-de-açúcar, do cacau, do café, o novo ciclo da cana-de-açúcar, que de vez em quando dá para fazer um etanol, se o preço ficar muito baixo, joga para açúcar, né? São todos ciclos de exploração da nossa biodiversidade também. Também tivemos o ciclo do ouro, que não é bio, né, mas é um extrativista. Temos agora minério de ferro, do alumínio, nióbio, rochas ornamentais. Né? Isso aí é tudo coisa que foi do nosso passado e eles querem isso para o nosso futuro. Então, vou mostrar para vocês quanto que vale o preço agregado de valores. Né? Isso aqui, mineração de ferro, 1 quilo, 0,02 centavos de dólar. Enquanto que um satélite no espaço, 50 mil dólares. Então, vamos ficar realmente aqui, ó. Vamos ficar nessa parte aqui, ó. Certo? Esse é o futuro do Brasil. Tá? E assim, nós vamos fazendo o quê? Desviando o foco dos nossos verdadeiros problemas, né? Sustentando essas pesquisas fajutas de climatologia. Dados, IBGE 2010, 40 milhões ainda estão passando fome no Brasil. Principalmente o pessoal aqui da engenharia, saneamento básico e água potável para todos. Não, mas não pode dar água para todo mundo por causa do aquecimento global. Vocês entendem isso? A gente não pode atender as metas do milênio, porque não dá, temos que consertar o clima da Terra. Então, moradia, urbanização decente nas cidades, destino correto aos espaços públicos, não essas perfumarias que é sustentável. O cara abre um jardinzinho, é sustentável. Não, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa para fazer, educação de qualidade. Tá? As instituições de pesquisa estão aí entrando nessa coisa, então
justamente estão perdendo seus focos de origem para que foram destinadas. Quando você monta um centro de pesquisa, ele tem um destino, ele está fazendo outra coisa que não deveria. Na própria conferência regional sobre mudanças globais, notem que eles já vão se, né? Isso aqui é amorfo, uma ameba, né? Ele vai mudando conforme o discurso. Né? Agora é mudança global. O que é? Qualquer coisa. Pode ser alguns atores da Rede Globo também, né? E o próprio Marengo, que é aquecimentista de carteirinha, fala que daqui 5 anos vai ser um caos na meteorologia. Claro, né? Nós precisamos de pessoas mais novas, jovens, porque temos poucos profissionais para fazer previsão em mapas. As pessoas estão se aposentando e outras preferem trabalhar na parte acadêmica. Claro, é muito melhor ficar trabalhando com aquecimento global dentro do escritório do que estar lá no aeroporto. Hoje, meteorologista não sabe ler um METAR. Não sabe ler um código METAR de aviação. Né? E aí, não sou eu que estou dizendo isso? Não, são eles mesmos. Olha só. Olha lá, o Centro de Convenções em Gramado vai fazer o Congresso Brasileiro de Meteorologia. E a meteorologia está preocupada quais são as suas incertezas e desafios para a sustentabilidade planetária. Qual é o papel da meteorologia para fazer isso? Gente, a gente viu lá no começo que a meta da meteorologia é fazer prognóstico de tempo e estudar a atmosfera. Não é virar para a sociedade, vira para a sociedade agora e vai dizer, né, para todos os saberes, como você trabalha com água, você trabalha com urbanização, etc. e tal, de como vocês devem trabalhar. Tá? Você vai virar para a sociedade e dizer, ordenar, aliás, não é opção, né? Não vai mais ser opção, vai ser obrigatório o que a gente deve fazer, o que a gente deve produzir, consumir e principalmente como a gente vai viver. Isso é a meta da meteorologia. Tá? E o do INPE, olha como eles costuram muito bem o discurso, porque é o futuro que queremos, economia verde, desenvolvimento sustentável, e aí, ó, aqui é aquele negócio que pega um cara como eu, né? Ó, erradicação da pobreza. Porque aí fala assim, então você está dizendo que a gente não pode erradicar a pobreza? Certo? Eles não dão, também, não deixam colocar o pingo no i também. Não, o cara é contra a erradicação da pobreza. Não, eu estou falando que economia verde, desenvolvimento sustentável, isso aqui é uma falácia que você está misturando aí com o clima. E vai continuar, olha lá, sustentabilidade, economia verde. Me desculpe, mas o INPE teve um propósito específico, era criar tecnologia e metodologia espacial de ponta para o Brasil. Não é definir métodos produtivos do sistema capitalista. Não é. Tá? E aí o Vilar vai dizer, todas as vezes que vemos cientistas aquecimentistas discutindo, é sempre para criar algo para a sociedade pagar, como a inspeção veicular ambiental em São Paulo, como a eficiência bastante questionável, ou a proibição de sacolas plásticas por causa do aquecimento global. Ou ainda a discussão sobre os telhados brancos, a qual obrigaria os contribuintes a pintar seus telhados em 120 dias, se não tomariam multas. Pergunto-me sempre por que o aquecimento global ou as mudanças climáticas só podem ser resolvidas se nós, a população, pagarmos a conta. Enquanto isso, os céticos simplesmente nos mostram a realidade que devemos discutir o assunto e que não devemos pagar por nada disso. Encerrando então a nossa palestra. Começo pela era dos satélites. Começaram na era quente do Oceano Pacífico e, portanto, você tem aí os dados representando apenas uma das fases do oceano. Tá? Então, a Rússia e a China também estão lançando seus satélites muito melhores que os americanos, né, para mostrar como que está o meio ambiente, como está a temperatura. É a chamada taxa do eu sei. Por quê? Porque agora climatologia virou moeda de troca. Certo? Olha só, todas as discussões, clima vira moeda de troca. E aí a gente continua vendo os dados das estações meteorológicas, os dados de satélite e a concentração de CO2 vai lá para cima, enquanto que a temperatura continua na sua brincadeira de ficar oscilando sem nenhum problema. Mesmos dados lá do seu Phil Jones. CO2 sobe, as temperaturas continuam só oscilando entre aí um canal de temperaturas. E aí, né, a ciência agora está calcada no tal do princípio da precaução. Inclusive, vem no primeiro artigo de todas as leis de mudanças climáticas. Sem a plena certeza científica, através do princípio da precaução, nós devemos implementar as mudanças. Olha só que loucura. A gente não tem certeza, portanto, a gente deve implementar as mudanças. E se você tivesse a plena certeza científica, também colocaria. Então, assim, então por que tem ciência se o dito popular serve, né? É tipo assim, olha, um dia sua casa pode pegar fogo, portanto, more embaixo da ponte. Princípio da precaução. Certo?
Então, não preciso mais dar dinheiro para pesquisa climática, já resolvemos o problema, porque a precaução fala que a gente tem que implementar as coisas de qualquer jeito. Enquanto que a ciência deveria falar, não, não é por aí. Então, o Paul Drisson, que é um ambientalista norte-americano que rasgou com o sistema, o princípio da precaução é sempre usado apenas em um sentido. Fala dos riscos do uso de uma tecnologia particular, por exemplo, os combustíveis fósseis, mas nunca sobre o risco de não usá-la. O que é pior, usar ou não usar? Então deixa o pessoal na pobreza, porque se usar pode fazer o efeito estufa, o aquecimento global? Pelo amor de Deus, né? Então, justamente para legitimar um processo aí chamado de mitigação de energia, de venda de novos produtos, atrasar o desenvolvimento de nações e instituir um poder internacionalizado, cria-se a necessidade de você fazer aí uns grandes problemas, que vão sempre evocar os medos da humanidade, a morte, a mudança e o futuro. Notem que sempre é uma data no futuro em que vai haver uma mudança e vocês estão ameaçados de morrer. O discurso dos caras é esse, vocês podem ver em qualquer um deles, tá? Aí, vende a ideia de uma solução. Qual que é a solução? Implementar o tal do desenvolvimento sustentável. Um negócio que não tem definição. Não é para acreditar em mim. Vai no site do IBGE e veja lá. Nenhum cientista, nenhum político, nenhum técnico sabe como implementar um negócio chamado desenvolvimento sustentável. Podem ir lá, vocês vão ver. E tem um monte de outros artigos mostrando isso. Daí, né, ó, Mercadinho de São Paulo antes de tirar as sacolinhas. Senhor cliente, devido ao aquecimento global, as sacolinhas descartáveis serão utilizadas corretamente. O uso abusivo será cobrado 5 centavos por sacolinha. O meio ambiente agradece. Mistura tudo, né? Enfim, né, vou trazer uma parte do Oliveira, da dissertação de mestrado. Ele colecionou só coisas que tinham na internet de pesquisa e tudo mais, correlaciona CO2 com tudo: aumento de alergia, terrorismo, queda de aviões, risco de colisão com asteroides, morte por câncer, canibalismo em massa, insônia em crianças, ataque de puma, imagina você andando assim, meio um puma assim, correndo, né? Criminalidade, depressão, danos à saúde de cães, mudança do eixo e velocidade da rotação da Terra, extinção das espécies, da civilização humana, fome, desastre no mundo da moda. Sapato pseudo. Envenenamento de comida, mudanças genéticas, infartos, indigestão, fim das Olimpíadas. Prostituição, avistamento de OVNIs, estupros, guerras, ameaça nuclear, lixo